Centenas de torcedores da Chapecoense foram até o estádio prestar homenagem. O clima era de comoção e muita tristeza na Arena Condá, sede do clube. Os torcedores levaram camisetas e bandeiras para lamentar a tragédia. O clube, muito jovem, tem 43 anos de fundação, foi fundado em 1973. Vamos retomar alguns detalhes sobre o acidente que aconteceu próximo à cidade colombiana de Medellín, onde se realizaria a final, a primeira partida da final entre Chapecoense, ou melhor, Atlético Nacional Medellín e Chapecoense. Mais de 80 pessoas estavam a bordo da aeronave. Entre eles, jogadores, comissão técnica, tripulação e 21 jornalistas que viajavam para cobrir a partida. 75 pessoas morreram. Outras 6 foram resgatadas e receberam atendimento médico. A Chapecoense disputaria a final, então, da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. Clube que fez a final contra o Grêmio em 1995 da Libertadores da América e que conquistou a Libertadores da América este ano. A Conmebol solicitou, então, o Atlético Nacional Medellín solicitou à Conmebol que o título de campeão da Sul-Americana seja concedido à Chapecoense. O avião perdeu contato com a torre a 1h15 de hoje pelo horário de Brasília. A operação de resgate começou ainda na madrugada. Por volta das 2 horas da manhã, entretanto, precisou ser suspensa por algumas horas por causa das condições adversas. O trabalho foi retomado em seguida o próximo de clarear o dia, próximo do dia clarear, e a gente teve situação de neblina também, que também acabou dificultando o trabalho das equipes de resgate. E a CBF confirmou a paralisação do futebol brasileiro por 7 dias. Nenhuma partida vai ser realizada neste prazo. A disputa entre Grêmio e Atlético Mineiro pela final da Copa do Brasil está suspensa e não vai acontecer nesta quarta-feira, seria amanhã. A final foi para o dia 7 de dezembro, na próxima quarta-feira, às 9h45, no mesmo horário em que estava marcada a partida, na Arena do Grêmio. Já a última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, também foi adiada e as partidas serão disputadas no dia 11 de dezembro, também no mesmo horário que estavam marcados os jogos, às 5 da tarde. Nós aqui, da UBRA, também fomos especialmente afetados pela tragédia. Antes do voo partir, o jogador Felipe Machado gravou um vídeo dentro do avião. Ele era natural de Gravataí e tinha 32 anos. No vídeo é possível ver jogadores e integrantes da comissão técnica já a postos para o início da viagem. Felipe começou a carreira em 2002 com passagens pelo Internacional e Fluminense. Ele estava desde o início do ano na Chapecoense. Felipe era aluno do curso de Recursos Humanos na modalidade EAD da UBRA e filho de Desirê Petkov Machado. Desirê também é acadêmica da UBRA nos cursos de Direito e Serviço Social em Gravataí. Por isso, fica aqui a nossa solidariedade a Desirê e a toda a família do Felipe. Vamos ver as últimas notícias sobre o caso. Agora a gente tem na tela o Jornal do Brasil. Os portais estão divulgando e atualizando as informações que às vezes são bastante encontradas. Essa do Jornal do Brasil diz o seguinte: a Chapecoense, autoridades confirmam que as caixas pretas foram localizadas. Então, essa é a primeira informação que vai tentar trazer uma resposta para esse acidente, essa informação do Jornal do Brasil. A gente tem a próxima aqui, só deixa eu ver, é do Correio do Povo. Investigadores britânicos vão à Colômbia para analisar as causas desse acidente, e com a descoberta das caixas pretas, a gente pode ter uma ideia. O piloto que relatou à torre da Colômbia, em Medellín, que estava com problemas elétricos, uma pane elétrica. E agora a gente vai tentar entender a partir das informações e da perícia. Vamos para o telefone, é isso? Por telefone nós vamos conversar agora com o piloto e instrutor da Aerosul, escola que forma pilotos de voos comerciais e privados no Rio Grande do Sul. Ronaldo Scheller está com a gente. Boa noite, obrigado por nos atender, Ronaldo. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Bom, Ronaldo, vamos para as primeiras questões, para a gente ser bem objetivo. A primeira pergunta seria: quais as características dessa aeronave que levava a comissão técnica e jornalistas para essa final da Sul-Americana, entre Chapecoense e Atlético Nacional Medellín? Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês e também agradeço a oportunidade de pelo menos mostrar um pouco do nosso conhecimento
em relação à aviação comercial, que ela é muito bonita. A gente tem o maior prazer de falar de aviação aqui com você. Bom, essa aeronave é um Avro, modelo RJ-85, é aviação comercial e também militar. É fabricado pela British Aerospace, que é uma empresa britânica, né? É um projeto já muito robusto, ele é fabricado, esse modelo é fabricado desde 83, foi fabricado até 2002. Tem essa aeronave que se desenvolveu infelizmente no acidente, ela já tem 17 anos, mas a aeronave ela nunca é velha, uma aeronave sempre antiga, sempre renovada. Né? Obedece, toda a aviação ela é regida mundialmente, obedece critérios de manutenção muito rígidos, né, no mundo inteiro. Foram produzidas 387 unidades dessa aeronave, ela possui 4 motores, né, são motores Textron, Lycoming, motores muito confiáveis, inclusive. Ela é configurada de 82 para 112 passageiros, ela tem um peso máximo de decolagem de 44 toneladas aproximadamente. E é usado hoje no mundo, no Brasil nós não utilizamos essa aeronave comercialmente, mas ela é usada no mundo praticamente por 2 empresas aéreas, a Mesab Airlines dos Estados Unidos e a CityJet da Irlanda, e também assentamentos. Né? Ela tem um custo aí mais ou menos de 40 milhões de dólares, cada aeronave dessa aí, tem um alcance de 2.900 km horários e tem uma velocidade de cruzeiro que vai a 60% da barreira do som. Quer dizer, é um projeto muito robusto, é um projeto muito confiável, já muito amadurecido. E quando tem um acidente desse tamanho, a gente fica um pouco impressionado, porque ela tem uma confiabilidade muito grande. São essas características da aeronave, então, né, que a gente está analisando nesse momento. Né? Bom, Ronaldo, vamos entender o que pode ter acontecido. As primeiras suspeitas, no início da manhã, giravam em torno da questão do combustível, né? A aeronave, esse tipo de aeronave tem possibilidade, né, de fazer esse trajeto, né, da Bolívia à Colômbia, e a imprensa colombiana chegou a afirmar que a falta de combustível poderia ser uma das causas da queda. Mas logo a informação que correu foi a de que o comandante havia despejado o combustível antes de tentar o pouso forçado, que configuraria um procedimento de segurança. O que poderia ter acontecido? Então, claro que no momento desse, antes de a gente ter... parece que as 2 caixas pretas foram encontradas, né? A que grava a voz no cockpit e a que grava os dados da cabine de comando para a investigação. Essas 2 informações, que é o Flight Data Record e o Cockpit Voice Record, essas 2 caixas pretas, eles vão aí ter as conclusões de investigação. Mas, como todo acidente aéreo, gera especulação e não tem jeito nos seres humanos, a gente quer entender o quanto antes do que aconteceu. Então, são teorias que são criadas e a gente tem que entender, né? A gente que é da aviação lamenta pelos colegas tripulantes, né, que estavam aí. E uma coisa é certa, todo mundo pode ter certeza que o piloto teve até o último momento fazer com que a coisa se resolva da melhor forma possível. É uma característica da função de pilotagem. Então, ela tem sim autonomia para cumprir essa etapa, tanto é que ela chegou até o destino dela. Né? O que vai ter que ser investigado, é claro, se a quantidade de combustível abastecida em Santa Cruz da Sierra, ela era o suficiente para cumprir a etapa. Isso é a primeira investigação. Isso já é colocado no plano de voo antes da decolagem, já no planejamento do voo. Existe uma regra, né, do plano de voo. Então, em geral, é assim, resumindo, né? Tem que ter combustível para ele do destino até, da origem até o destino, mais 10%, mais depois até uma alternativa, caso não consiga pousar o destino, eu vou alternar para outro lugar, e mais 30 minutos de segurança. Essa quantidade de combustível ela é fornecida de acordo com a autonomia da aeronave. Eu vou consumir tantos quilogramas ou tantas toneladas por hora e eu vou saber qual é a autonomia do avião. Né? Então, em tese, essa aeronave, sim, ela tem autonomia para cumprir essa etapa, até que ela chegou para o destino ali. Né? Só que, infelizmente, o destino deu esse problema. O que pode ter acontecido? Muita gente está falando, até é bom a gente ter essa oportunidade de falar assim, ele alijou o combustível. Essa aeronave, por projeto, ela não alija combustível. Ela não tem isso aí. O que acontece? Alijamento é uma descarga de combustível extra, né? Por quê? Eu decolo com peso máximo de decolagem e, geralmente, ele é superior ao peso máximo de pouso. Né? Então, estruturalmente, uma aeronave ela pode decolar mais pesada do que ela teria que estar para pousar. Né? Pode ser feito isso. Você vai consumir combustível. O alijamento de combustível, na verdade, existe em aeronaves, por exemplo, como o Airbus, a família Airbus A320, né? 30, 40, 50, 80. Também a família Boeing, Widebody, que seria os Boeing 777, 747. Eles têm alijamento de combustível. O Boeing 777, por exemplo, não tem. Então, por exemplo, eu decolei com o tanque completamente cheio.
minha decolagem. Então, o que acontece? Se eu tenho um peso maior de decolagem, eu vou pousar. Eu posso liberar carga? Não. Posso liberar passageiro? Não. Eu tenho que fazer o quê? Vou fazer de combustível, que é a única coisa que eu posso fazer. Só que essa aeronave não tem. Então, o que ele deveria fazer se na decolagem houvesse um problema, estivesse completamente cheio? Ele ia fazer as esperas, né, gastar o combustível até chegar no peso máximo para pouso e eu vou pousar tranquilamente o avião sem verificar nenhuma área estrutural. Porém, o que tem nesse momento, que a gente tem em mãos, ele já chegou com um combustível muito baixo, né? Então não haveria necessidade de eleger combustível, a não ser se houvesse, por exemplo, um problema de fogo a bordo ou alguma situação iminente de fogo na hora do pouso, na hora do impacto. Então, na verdade, essa aeronave não tem como alijar combustível. Ele teria que fazer, eu tenho combustível remanescente, vamos supor. Eu quero livrar praticamente quase todo o combustível e eu quero fazer meu pouso com o mínimo de combustível suficiente. Dependendo da situação, eu posso ter essa necessidade de fazer isso. Nesse caso, a aeronave, ele não alija combustível. O Avro J85 não tem esse sistema. E tem que consumir o combustível. Tivemos um pequeno corte. Bom, Ronaldo está me ouvindo ainda? Estou te ouvindo. Bom, Ronaldo, sobre essa questão, ainda na manhã se estabeleceu uma relação, os primeiros especialistas que falaram em outras emissoras, em outros telejornais, uma relação entre o combustível e a pane elétrica. Existe essa relação? Assim, eu vejo pelo seguinte ponto. Havendo uma pane elétrica, se realmente houve uma pane elétrica a ser investigada, pode sim dar um problema em termos de abastecimento. Por exemplo, afetar algumas bombas de combustível que fazem com que o combustível dos tanques vá até o motor, né? Então, uma pane elétrica, ela pode resultar nesse problema. Esse avião tem dois sistemas elétricos, até onde eu pude estudar. Então, se uma falha de um sistema elétrico falhar, vai ter um outro sistema elétrico, né, que vai suprir. Em último caso, como esse avião é de asa alta, eu acredito que tem um sistema por gravidade, mas ele precisa ser investigado porque o motor também está na água. Muito bem, então vamos falar bobagem aqui. Então, o que acontece? Sim, o combustível não gera problema no sistema elétrico, muito difícil, mas o sistema elétrico, sim, faz com que não acione algumas bombas de combustível. Isso pode ter acontecido? Pode ter acontecido, é a investigação que vai falar, entendeu? É muito crítico, pois não. Sim, não, pode concluir, Ronaldo, eu tenho só uma última questão, mas conclua essa. É muito crítico, sim, é um pouco crítico, mas possível, né? Mas é crítico, né? E até respeito às famílias, respeito às circulares. Ele ter, como eu já ouvi também, ele ter decolado com combustível a menos do que deveria ter. Sim. Ele verificou essa pane seca, na pane seca não, verificou que ele não tinha tanto combustível para chegar ao seu destino e decretou uma emergência para ter prioridade para pousar. Isso é coisas que o pessoal está comentando, mas isso é muito crítico argumentar isso, né? Sim, tem investigação, né? Claro, é muito prematuro. Operacional, Sim. Bom, Ronaldo, para a gente ir encerrando essa parte, já agradecendo a tua disponibilidade em nos atender, para entender um pouco do teu trabalho também na formação dos pilotos, a gente sempre considera, né, no caso de um acidente aéreo, as questões mecânicas, né, as falhas do equipamento, mas também possíveis falhas humanas, enfim. De que forma, como funciona a formação de um piloto e até separando entre a aviação privada e a aviação comercial. Como é que funciona a formação desses pilotos e se existe uma diferença substancial? É muito importante abordar isso. A aviação, a gente considera ela tão segura, é muito mais segura do que... Eu tenho mais medo de pegar o carro e andar pela 116 indo para Canoas do que pegar uma aeronave, né? Existe uma coisa chamada regulamento de tráfego aéreo, que equivale mais ou menos ao Código de Trânsito Brasileiro. Se todos os motoristas de carro obedecessem esse Código de Trânsito Brasileiro à risca, como os pilotos fazem com o regulamento de tráfego aéreo, não teríamos acidente. Infelizmente, não é essa a realidade que a gente tem, né? Morre muito mais gente com veículo do que com aeronave. Então, a aeronave é um transporte muito seguro. Infelizmente, quando ocorre um acidente, dá essa repercussão toda aí, mas enfim. A formação de pilotos, elas são em 4 etapas. Um curso teórico preparativo para a primeira situação, que é a banca da ANAC, para o curso de piloto privado. Ele vai fazer um curso teórico de 4 meses e meio, né? Vai prestar uma prova na ANAC e vai fazer 40 horas de voo em um aeroclube à sua escolha e vai checar uma licença de piloto privado. O que é piloto privado? Ele é um piloto que pode voar a sua aeronave ou outra aeronave, mas sem ganhar dinheiro com isso. Ele não é profissional da aviação. É como eu tenho a minha carteira do meu carro, por exemplo. Mas eu quero ser profissional da aviação. Então, o aluno vai fazer mais um curso teórico de 4 meses e meio,
mais uma banca da ANAC para piloto comercial, e aí mais 110 horas de voo, o que completa 150 horas de voo no mínimo, né? Chegando a 150 horas de voo, ele vai se tornar um piloto comercial. Aí sim, ele é um profissional da aviação. Ele vai ter a especialidade, né? Vai avião multimotor, vai fazer o jet training, que é um curso que ele prepara avião aéreo para aviação motor a jato, motor a reação, inglês, uma banca de inglês para fonia aeronáutica. Aí são os preparativos para as companhias aéreas ou aviação executiva, né? Ou aviação de táxi aéreo, enfim. Né? Mas a gente estima assim, em torno de 2 anos e meio, 3 anos para a formação do piloto até ele estar apto também. Né? E tem também a PUC, ela também oferece um curso de ciências aeronáuticas e, além de formar um piloto comercial, também forma um piloto de linha aérea com muito mais conhecimento. Então, o piloto ele tem que estudar muito, e tem que provar todo ano, checar o avião para provar. Eu tenho proficiência de pilotar essa aeronave. São checadores da ANAC, fora isso, eu posso falar que existe o exame médico também, que é o certificado médico aeronáutico, que é praticamente um check-up de toda a saúde do piloto. Sangue, eletrocardiograma, eletroencefalograma, raio-x de tórax, psicotécnico, psicológico, psiquiátrico, né? Então, ele tem que estar muito bem preparado. O pessoal tem que ter certeza, pode ter certeza, aliás, que os dois tripulantes que estão lá na frente, na cabine de comandos, eles estão lá por 2 motivos. Porque eles amam a aviação, porque a trajetória é bem trabalhosa, né? Mas muito gratificante, e também porque eles estão qualificados. Eles estão preparados, checados, homologados para executar aquela função. Perfeito. Quem está naquele cockpit tem muito orgulho de fazer o que ele tem, muito orgulho, vontade de mostrar para todo mundo, porque é uma trajetória que exige muito. Né? Sem dúvida. É uma convicção. Sem dúvida. Bom, Ronaldo Scheller, piloto e instrutor da Aerosul, eu quero agradecer a tua disponibilidade nesse momento muito difícil em passar essas informações para a gente e tentar passar a tranquilidade, porque muita gente ainda tem que voar, muita gente está voando nesse exato momento e a gente sabe o quanto a aviação cuida dos procedimentos de segurança, então é muito importante a gente relembrar. Tá bom? Muito obrigado, viu, Ronaldo, por nos atender nesse momento difícil. É um prazer e ele falou uma coisa só para fechar. Neste momento, nesse exato momento, nós temos milhões de pessoas suspensas do ar no mundo inteiro. Né? Se a gente parar para pensar, são milhares de aeronaves que estão voando com centenas de passageiros lá dentro. Né? É muito seguro. Então, muito obrigado pela oportunidade. Né? Quero ressaltar também o trabalho dos pilotos e dos comissários de bordo, que fazem parte da tripulação e atendem os passageiros e cumprem a função de transportá-los de um lado ao outro, com segurança, com conforto, com rapidez. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Ronaldo. Um forte abraço.